A visão só se tornará clara quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. E se enxergar demais não fosse um dom, mas um fardo? Há pessoas que percebem o que a maioria ignora. Elas notam os silêncios escondidos em uma sala cheia. Captam microexpressões, mentiras disfarçadas em sorrisos, intenções não ditas. Elas enxergam padrões emocionais, pressentem rupturas, compreendem dinâmicas coletivas que outros sequer suspeitam existir. Mas ver além da superfície não é apenas um privilégio. É também um perigo. Carl Jung acreditava que algumas pessoas carregam uma percepção tão diferenciada que não pertencem às regras comuns da sociedade. Elas veem o que está escondido, tanto no indivíduo quanto no coletivo. E justamente por isso, muitas vezes, se tornam estrangeiras em seu próprio mundo. Neste vídeo vamos falar sobre esse dom perigoso. Por que alguns percebem o que os outros não podem? Por que essa visão pode levar ao isolamento, ao colapso, até à perda da própria identidade? E, acima de tudo, como transformar essa sensibilidade rara em caminho de individuação, não em condenação. Se você já sentiu que vê coisas que os outros não enxergam, talvez este vídeo seja um espelho do que a sua alma sempre soube, mas ainda não tinha palavras para explicar. Carl Jung não considerava sua maior descoberta o estudo das doenças mentais. O que mais o intrigava era uma habilidade rara, presente em pouquíssimas pessoas. A capacidade de perceber o que os outros não veem. Ele chamava essa habilidade de percepção diferenciada. São indivíduos que captam os detalhes invisíveis. Uma microexpressão de raiva antes que seja escondida. Uma intenção disfarçada atrás de palavras polidas. Um padrão coletivo se formando antes que se torne evidente. Não se trata apenas de inteligência, mas de sensibilidade psíquica. Essas pessoas funcionam como antenas humanas, absorvendo conteúdos do inconsciente individual e também do inconsciente coletivo. Jung identificou esse perfil principalmente no tipo intuitivo introvertido. Talvez o tipo psicológico mais raro, representando pouco mais de 1% da população. Esses indivíduos são visionários, enxergam conexões invisíveis, percebem símbolos, intuem desfechos muito antes que os fatos se desenrolem. Mas essa clarividência psicológica tem um custo. Ao captar o invisível, eles também absorvem o indesejado. Carregam sentimentos que não são seus. Interiorizam tensões coletivas, dores não ditas, conteúdos reprimidos de todos à sua volta. Jung alertava que esse processo pode levar ao que chamamos de sobrecarga psíquica. É como se essas pessoas fossem obrigadas a respirar não apenas o próprio ar, mas também o ar contaminado de toda a sala. Esse dom, sem consciência, rapidamente se transforma em fardo. Muitos acabam esgotados, ansiosos, deprimidos ou socialmente isolados. Não porque sejam frágeis, mas porque veem e sentem o que os outros preferem negar. E aqui está a primeira chave. A percepção diferenciada não é apenas um talento, é uma responsabilidade psíquica. E sem integração pode ser perigosa. Ver o que os outros não veem é perigoso, porque rompe com as regras invisíveis da convivência humana. A sociedade se sustenta em consensos, em narrativas compartilhadas, em verdades coletivas, mesmo quando são ilusões. E quem percebe além do permitido ameaça essas estruturas. Carl Jung observou 3 grandes riscos nesses indivíduos. O primeiro é a disrupção social. Ao refletirem aquilo que os outros evitam enxergar, muitas vezes se tornam incômodos, indesejados, até bode expiatório. É mais fácil excluir quem vê demais do que encarar o que estava escondido. O segundo é a solidão psicológica. Essa visão diferenciada corta o vínculo com as normas do coletivo. Enquanto a maioria se satisfaz com explicações simples, esses indivíduos percebem as camadas ocultas. Isso cria uma sensação de estar sempre deslocado, de não pertencer a lugar algum. O terceiro perigo é a dissolução da identidade. Ao absorverem tanto do inconsciente alheio, correm o risco de perder contato com o próprio eu. Jung chamou esse fenômeno de participation mystique, quando a fronteira entre o self e o outro se torna turva. Nesse estado, a pessoa já não sabe o que sente por si e o que sente pelos outros. Eis o paradoxo. Quanto mais alguém vê, mais corre o risco de se perder. Porque enxergar demais, sem integração,
não é apenas clarividência, é também vertigem. Jung descreveu que essa percepção diferenciada não se manifesta de um único modo. Ela pode assumir formas distintas, dependendo de como a intuição se mistura com as outras funções psíquicas. O primeiro é o intuitivo do sentimento. São aqueles que absorvem as emoções do ambiente de forma quase física, sentem no corpo a tristeza do outro, carregam na pele a raiva que não lhes pertence. O desafio é diferenciar o que é seu do que foi absorvido. O segundo é o intuitivo do pensamento. Possuem uma lógica inconsciente refinada. Antecipam desfechos, percebem padrões, preveem consequências antes que qualquer sinal seja evidente. O risco é se tornarem excessivamente racionais, esquecendo da própria sensibilidade. O terceiro é o intuitivo da sensação. O corpo deles reage como se fosse um radar. Enxaquecas, dores, palpitações surgem não de causas físicas, mas de estados psíquicos que captam dos outros. O perigo é medicalizar aquilo que, na verdade, é expressão simbólica. E o quarto é o intuitivo puro. Esses percebem tudo, em todas as camadas. Sentimentos, pensamentos, símbolos, padrões coletivos. Mas, muitas vezes, têm dificuldade de organizar ou comunicar o que percebem. Vivem sobrecarregados por um excesso de informação psíquica. Cada um desses tipos carrega um dom. Mas se não for integrado, esse dom se transforma em prisão. Porque ver demais não basta. É preciso dar forma ao que se vê, ou o peso da visão acaba esmagando quem a carrega. Jung acreditava que o perigo da percepção diferenciada não está em ver demais, mas em não saber o que fazer com aquilo que se vê. A chave não é reprimir nem se afastar do mundo, mas integrar. Ele propôs 3 fases para esse processo. A primeira é o reconhecimento e diferenciação. É quando a pessoa aprende a separar o que é seu do que pertence ao outro. Isso exige disciplina interior, observar pensamentos e emoções e perguntar com honestidade: isso é meu ou foi absorvido? Sem esse limite, a identidade se dissolve. A segunda é a integração da sombra. Ver o inconsciente dos outros é mais fácil do que encarar o próprio. Mas sem esse passo, a percepção vira arrogância. Jung lembrava que aquilo que mais criticamos ou rejeitamos nos outros, geralmente é o reflexo daquilo que negamos em nós mesmos. A verdadeira visão começa quando conseguimos reconhecer nossa própria escuridão. A terceira é a participação consciente no mundo. Muitos, ao perceberem demais, sentem vontade de se retirar da sociedade, viver em silêncio, escapar da densidade coletiva. Mas esse afastamento prolongado pode se transformar em fuga. O desafio é estar no mundo sem se perder nele. Engajar-se com consciência, escolhendo ambientes e relações que não drenem, mas fortaleçam. Esse é o caminho da individuação para os que veem o invisível. Não se inflar como profetas, não fugir como eremitas, mas encontrar uma forma de servir a vida sem trair a si mesmos. Porque no fim a visão não é um fardo pessoal, é uma tarefa coletiva. Um chamado para tornar consciente o que estava escondido, em nós e no mundo. Jung alertava que quem vê o que os outros não veem corre riscos sutis, mas profundos. E se não houver vigilância interior, a visão pode se transformar em ruína. A primeira armadilha é a inflação. A pessoa começa a acreditar que é profeta, salvador ou escolhido. Confunde percepção com superioridade. Mas essa vaidade a afasta da própria essência e destrói a credibilidade do dom. A segunda é o bypass espiritual. Diante da dificuldade de lidar com a vida concreta, a pessoa se refugia em mundos simbólicos, teorias ou espiritualidades desconectadas da realidade. Ela escapa, mas não transforma. A terceira é a identidade de ajudador. O dom da percepção se transforma em compulsão de salvar os outros. A cada dor percebida surge o impulso de curar, aconselhar, resgatar. Mas esse papel consome até não restar energia para si. E a quarta é o colapso por sobrecarga. Nos momentos de estresse, quando as defesas enfraquecem, toda a fronteira se rompe. A pessoa é inundada pelo inconsciente coletivo, perde os limites e corre o risco de adoecer gravemente. Essas armadilhas mostram que ver demais não é apenas uma bênção, é também um chamado à disciplina interior, ao cuidado com os próprios limites e à humildade diante da vastidão do inconsciente. Ver o que os outros não veem não pode ser apenas um peso. Esse dom precisa ser canalizado para a vida de forma saudável.
Jung sugeria práticas concretas para que o visionário não fosse engolido pelo próprio olhar. A primeira é a solitude regular. O silêncio e a solidão não como fuga, mas como lugar de reorganização psíquica. É nesse espaço que o excesso de estímulo se assenta e se transforma em clareza. A segunda é o engajamento consciente. Relacionar-se, sim, mas com discernimento. Escolher pessoas e ambientes que não drenem, mas que nutram. A terceira é o trabalho da sombra. Ver em si o que antes só via nos outros. Aceitar contradições, fragilidades e instintos e transformá-los em consciência. A quarta é a expressão criativa. Escrever, pintar, compor, criar símbolos. Tudo aquilo que foi absorvido precisa ganhar forma, ou se tornará veneno interno. E, por fim, a conexão com indivíduos seguros. A visão diferenciada precisa ser compartilhada com aqueles que compreendem, não com aqueles que zombam ou rejeitam. Essas práticas não eliminam o dom, elas o tornam suportável. E mais do que isso, transformam a percepção em serviço. Jung via esses indivíduos não como aberrações, mas como pioneiros da consciência. São eles que, ao enxergar o invisível, podem traduzir o que o coletivo ainda não tem coragem de admitir. São pontes entre o presente e o futuro da psique humana. Sua função não é salvar o mundo, mas iluminar o que estava oculto. Não é carregar o peso de todos, mas tornar visível o que precisa ser visto. Quando integram sua visão, tornam-se agentes de transformação cultural, oferecendo à sociedade aquilo que Jung chamava de medicina psíquica. Você não é demais para o mundo. Você é exatamente o que a evolução da consciência exige. Se você se reconheceu neste vídeo, lembre-se, o desafio não é se calar nem se inflar, mas integrar. Não é rejeitar sua sensibilidade, mas dar-lhe um lugar. Porque o dom de ver além não foi dado para te destruir, mas para que, através de você, a vida encontre novas formas de despertar. O perigo de ver o que os outros não veem é real, mas a beleza também. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui, para transformar esse fardo em contribuição e esse dom em destino.